Olá, seja muito bem-vindo a mais um EP de podcast do Detone Studio. Você é muito bem-vindo aqui. Curta, se inscreva no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, para você ficar aí, acompanhar, né, tudo aquilo que nós temos produzido aqui, as pessoas que nós temos convidado. Mas é importante deixarmos um recado muito importante para você que tem vontade, quer, deseja produzir o seu próprio conteúdo, ter o seu próprio podcast, ou mesmo ter o seu infoproduto. Nos procure aqui nas nossas redes sociais, nos nossos meios de contato. Estaremos aqui, eu e o meu sócio Davi, que irá apresentar o nosso convidado hoje, ok? Seja muito bem-vindo. Então, gente, a gente está hoje com uma pessoa muito especial. Ele é empreendedor, jovem da área de arquitetura, tem uma startup de sucesso. E eu queria convidar para que ele falasse um pouco mais dele mesmo, é o Fernando. Seja muito bem-vindo, Fernando, ao Detone Studio. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um bate-papo agradável, construtivo para todo mundo aí. E vai ser muito legal. Legal, que cara. Bom. Muito bom. Fernando, me fala um pouquinho aí, qual o nome dessa empresa, o que vocês fazem. Você falou para mim das cores, né, e o porquê do nome. Estou só fazendo aquele Sim. aquele suspense. Bom, nossa empresa é uma startup, é o Arquiplace. Nós somos um marketplace de revestimentos para construção civil. Principalmente, nosso foco são produtos de alto padrão e nós atendemos todo o Brasil. Nós estamos no mercado já há 7 anos e já atendemos aí mais de 10 mil clientes e sempre crescendo. E nosso maior sonho é sermos o principal ecossistema de arquitetura do Brasil. Legal. Quando você diz em ecossistema, o que você pensa? Para te explicar isso, eu vou ter que voltar um pouquinho antes, que vou citar, por exemplo, o case Amazon, que a Amazon ela se desenvolveu a partir de uma estratégia que chama estratégia de dominação de nichos. O que foi essa estratégia? A ideia inicial era ser uma livraria online, dominar esse nicho de livros, para depois ir agarrando outros nichos. Quando eu fui fundar o Arquiplace, né, e depois eu conto de onde surgiu a ideia, mas eu fiz um exercício de imaginar o futuro e pensar assim, olha, daqui a 20 anos vai existir algum player de e-commerce para material de construção, para arquitetura? Falei, olha, acho que vai. Se não for daqui 20, vai ser daqui 30, enfim, algum momento vai existir. Tá. Tendo esse momento em que existe, quais são os possíveis caminhos pelo qual isso pode ocorrer? E aí, como eu vim da indústria de construção, eu conheço já há muito tempo quais são os gargalos. E principalmente eles estão concentrados na entrega. Na entrega e porque o cliente ele gosta de ver o material. E eu pensei o seguinte, olha, para a gente começar, não dá para a gente pegar todo o portfólio de produto de todo mundo, de toda a construção civil e colocar online. Isso é o que os grandes players estão fazendo. E não dá certo. Primeiro, porque os grandes players eles estão focados em levar o cliente para a loja física. E segundo, que a estratégia deles é colocar todo o estoque deles online. Então o cara coloca um parafuso, um saco de cimento, um revestimento, não foca na descrição desses produtos, não foca na experiência do cliente. E assim, vende, logicamente que vende, mas vende porque eles já têm também um branding por trás. Né? Tô falando dos grandes aí. E a gente, começando pequenininho, a gente não pode seguir por esse caminho e nem fazer mais do mesmo se a gente quer ser diferente. Então, o caminho que a gente definiu seriam produtos de baixa metragem e alto valor agregado. Por quê? Alto valor agregado pressupõe já que a gente vai vender para pessoas de alto padrão. O cliente de alto padrão, ele é menos sensível ao risco. Então, ele compra pela internet com mais facilidade. Então, ele não se preocupa em excessivo
com a questão da segurança ali, porque não que ele não se preocupe, mas assim, ele não tem uma preocupação excessiva se ele vai sofrer algum tipo de golpe ou não. Ele tá mais acostumado também, Ele está mais né? acostumado, então Uhum. ele compra de uma loja desconhecida com muito mais facilidade. E a gente definiu esse caminho, né? Começar com produtos de baixa metragem, alto valor agregado também, porque otimiza a logística. Mas hoje a gente já entrega, isso lá no começo, né? Hoje a gente entrega qualquer metragem no país todo. A gente tem casos aí de clientes que a gente entregou, saiu de Santa Catarina, entregou em Manaus, um pedido de 6 toneladas em 2 dias. Que louco. Caramba. A gente tem uma logística muito boa hoje já, também está 7 anos no mercado, desenvolvendo. A gente vem crescendo uma média de 100% ao ano, sempre com recurso próprio, sempre com geração própria. Então a gente é uma startup, mas a gente é uma startup chamada uma startup Camelo, que é uma startup que gera receita e consegue crescer a partir do fluxo próprio. A gente tem casos, por exemplo, de um caso muito icônico nosso, era um casal, eles estavam na época construindo uma pousada na Bahia, e o arquiteto do Brasil, o marido que ia fazer o pagamento, mas eles moram nos Estados Unidos, só que a esposa que ia definir o material e a esposa estava na Europa de férias. E a gente intermediou toda essa venda com o marido que ia fazer o pagamento nos Estados Unidos, a esposa na Europa, a arquiteta no Brasil, e fizemos a entrega. A gente tem uma série de cases aí Que legal. especiais. Muito bacana. Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. É muito legal, cara, assim, saber que uma empresa de Ribeirão Preto, uma startup de Ribeirão Preto, com potencial que tem hoje, como a ArcPlace, você à frente disso, 7 anos, eu não sei nem se com 7 anos pode chamar de startup mais. Já tá bem já virou um bebezão aí, né? Mas assim, e é legal você falar isso porque eu tô em Ribeirão há 20 anos e percebo assim, Ribeirão Preto é um berço de empresas de tecnologia. Eu vim para cá pela tecnologia e ouvir o que você está fazendo, né? De falar que entregou um produto de Santa Catarina em Manaus, e entregar isso em 2 dias não é simples, não é algo... Você precisa estar com parcerias interessantes. Sim. Você veio da indústria, você teve aí teu aprendizado, teu crescimento, teu desenvolvimento, mas para fechar essas parcerias não é algo muito simples, muito fácil, não. Como é que a ArcPlace, ao longo aí desses 7 anos, como é que ela começou? Tá, começou com metragem baixa, valor agregado, mas como é que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo ao ponto de ganhar essa confiança de um pagador nos Estados Unidos, uma tomadora de decisão na Europa e um executor no Brasil? Assim, como é que você, no meio disso tudo, como é que essa maturidade veio, né? Porque você precisa estar bem respaldado para você conseguir fazer uma entrega com excelência. De onde veio essa inteligência, assim? Não estou falando nem da questão humana, somente, mas eu falo assim, como é que foi o processo aí de construção disso aí? Olha, às vezes nem eu mesmo sei, porque é muito trabalho, né? Eu brinco sempre com aquela frase assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Top. Meu sócio fala isso também, não o Davi, o meu outro sócio. E aí, assim, é trabalhar, tentar tratar todo mundo com respeito ao cliente, o parceiro, insistir para que as coisas sejam feitas corretamente sempre. As parcerias, como eu vim da indústria, já conhecia algumas transportadoras que eram já específicas desse meio, mas a gente está sempre testando transportadora nova, parceria nova. De repente entrou um fornecedor novo de uma região que a gente não tinha coleta ainda, a gente tem que aprender, conhecer quem que está atendendo aquele local já em termos de logística. E quando a gente começa a mandar volume para as transportadoras, e assim, a gente gasta muito com frete, porque os produtos são muito pesados Perfeito. e delicados. Perfeito. E a gente manda bastante volume para essas transportadoras. Então, quando a transportadora vê que a gente não está para brincadeira no mercado, que ou ela está no perfil para atender e atende bem,
ela acaba também prezando pela parceria, porque é uma troca de via dupla, né? Sim, sim. Então, ao longo desses 7 anos, teve bastante dificuldade, a gente já trocou algumas transportadoras que não deram certo, porque não era o perfil deles, mas foi assim, se eu pudesse resumir, basicamente é persistir. Persistir, é tentar, persistir, muitas vezes o problema aparece e ali às vezes as pessoas desistem de resolver, desistem de buscar uma alternativa, né? Eu nunca desisto. O problema vem, bate no peito, não consegue, Sim, vai, sim. tenta, vai e faz. É assim que eu toco o negócio. Que legal, que legal. Ó, eu só queria, antes que a gente prossegue um pouco, queria só trazer o Fernando. Se você é nascido em Tambaú, né, Fernando? Isso, Você nascido em tem, Tambaú. qual que é a sua idade? Tenho 32 anos. Casado? Sim, casado com a Nicole. Nicole, legal. Vai ser pai ainda, né? Sim, vou ser pai ainda. Legal. A fábrica ainda não abriu, mas vou ser pai, sim. Legal, Hoje eu sou pai de pet só, tenho 3 cachorros. Ah, bacana. Legal, cara, muito bom. Uma outra coisa, que nem você estava falando sobre essa complexidade, né? Mas existem fornecedores internacionais também, né? Vocês não têm só fornecedores brasileiros, né? Sim, hoje a gente também já fazem 3 anos, nós somos importadores. A gente importa produtos da Indonésia. Inclusive a gente tem um zelo muito grande com os parceiros, com os fornecedores nacionais e internacionais, que para estar no Marketplace a gente tem uma série de atributos que a gente mede de desempenho, onde se o parceiro ele não atende isso, ele não fica no nosso Marketplace. E diferentemente de outros Marketplaces, onde o fornecedor ele tem que cuidar da integração, atendimento, logística, não, a gente faz tudo. Porque a gente também entendeu que era um gargalo, o motivo pelo qual o material de construção não tinha se desenvolvido no e-commerce, que as fábricas elas estão focadas em fabricar. Produzir, né? Produzir. É muito difícil para uma fábrica, para qualquer negócio, ela ter mais de uma expertise. Muito difícil para um negócio. E as fábricas elas não tinham essa dominância do digital, não conversam com esse mundo, né? Via de regra. Lógico que existem algumas exceções, mas via de regra elas pensam em produzir. Então a gente falou assim, olha, não adianta a gente entrar no mercado e forçar o fornecedor a colocar, atender, fazer tudo. A gente não vai dar certo. Ou a gente pega e faz tudo, ou o negócio não vai virar. Inclusive, a nossa comissão de marketplace, ela é maior do que as marketplaces normais também. A gente ganha mais por isso também. Mas a gente entrega muito mais. Em termos de marketplace, logicamente que a gente é pequeno ainda, a gente atende um nicho específico, mas em termos de entrega ao fornecedor e ao cliente, eu falo com tranquilidade que a gente é uma das plataformas que mais entrega valor para a cadeia do mercado hoje é o Marketplace. Porque é muito fácil para o fornecedor estar com a gente, é muito fácil para o cliente comprar com a gente. Sim. A gente tem uma regra dentro do Marketplace que é o seguinte: não é porque nós somos e-commerce, digital, que a gente não vai ter o calor humano. Eu faço uma analogia sempre que acho que todo mundo já passou por isso. Você entra numa loja de qualquer segmento e chegou na loja, tem 3 vendedores conversando. Você entra na loja, eles te olham e continuam conversando. Nossa, já veio 3 nomes aqui na minha. Quero até saber se elas estão no Marketplace. E aí você fala, caramba, né? Estou invisível aqui, né? E no Marketplace, um cliente que ele chega e ele chama a gente algum dos meios de atendimento, WhatsApp, chat no site, ligação, ele é atendido muito rápido, em segundos. Em segundos mesmo, no horário comercial. A gente atua só no horário comercial hoje. Mas a gente tem planos também de estender, aí fazer um horário estendido para a noite também, porque muitas pessoas trabalham durante o dia e tá resolvendo obra à noite. Né? Quem está construindo, na verdade, fala que a gente ouve muito isso e a gente procura sanar essa dor que quem está construindo passa um pesadelo.
E a gente procura não fazer parte desse pesadelo. Então, cliente que está sofrendo porque atrasou, porque gastou mais do que achou que ia gastar, porque não gostou do resultado do projeto, porque teve problema com mão de obra. Enfim, construir é complicado. E a gente procura não fazer parte desses vícios que existem na cadeia. Então, a gente atende o cliente rápido, entrega no prazo, a gente é muito próximo do cliente. Então, para vocês terem ideia, 99% das nossas vendas, elas têm o atendimento humano. E nas que saem de forma automática, mesmo assim, a gente entra em contato com os clientes para ele saber que existe uma pessoa ali que está cuidando do pedido dele. A gente também vai tirar dúvidas sobre os produtos para ter certeza de que ele comprou o produto certo. Isso evita troca depois. Sim, é verdade. Aumenta a nossa rentabilidade. Então, em 7 anos, se eu te falar que a gente teve 5 trocas ou devoluções, é muito. Foi tipo isso mesmo, é muito pouco mesmo. Mas porque a gente garante que o cliente sabe o que está comprando, garante que ele é bem atendido, e esse é o nosso maior diferencial. Eu brinco assim, a gente é uma startup sim, pela mentalidade de sempre se desenvolver, crescer, fazer coisa nova, pensar de maneira ágil, mas que o nosso maior segredo são as coisas básicas, é fazer bem feito aquilo que é básico. Fazer um bom atendimento, fazer uma boa integração, garantir que a expectativa seja atendida. Logicamente tem toda uma parte tecnológica por trás, mas são coisas que estão acessíveis a todos também. E eu não tenho medo de falar sobre isso, porque muitas das vezes os negócios estão perdidos buscando fazer uma coisa invisível, uma coisa louca, uma coisa... Pavão, e não se preocupa com o básico. Sim. E a gente... Modéstia à parte, a gente é muito bom nisso. Os clientes falam. Deixa eu abrir um parênteses aqui no que você está falando aí, que é o seguinte. Você falou de uma dor que não é só no teu negócio, é em vários. Só que, por exemplo, quando eu vou comprar um porcelanato, quando eu vou comprar uma tinta, Cara, eu preciso ver, eu quero ter contato, eu quero que uma pessoa trate aquilo comigo de uma forma educada, que ela entenda a minha necessidade, eu quero demonstrar, eu quero ver, eu não sei, não posso dizer aqui qual é o tamanho igual você falou que entregou em Manaus, né? Eu não consigo imaginar a quantidade que foi essa venda, mas eu consigo imaginar o que você fez, por exemplo, na Bahia, no Nordeste, né? Eu nem sei se foi Bahia, mas Nordeste. Sim. Eu imagino que se você assumiu um projeto é algo relevante, mas quando eu converso com a pessoa, normalmente eu já fico insatisfeito com que o cara não sabe me dar as respostas. Agora, você entrar no meio disso e saber a dor do cliente e saber traduzir aquilo que o cliente não quer fazer, que é exatamente o que você falou, que essa questão de junção do teu produto final, que as fábricas elas produzem. Elas não querem conversar, porque assim, é em escala. Sim. Ó, esse porcelanato meu é tal a medida, é tal a largura, a tecnologia é essa, embarcada, pronto, quer isso. Aí eu tenho 5, 6 modelos, né? Acaba virando por quantidade, não, o cara só quer empurrar. Só aqui, ó, quanto você quer, quantos metros você quer, né? Lembra quando a gente comprou essa mesa aqui? O cara mostrou um monte de madeira pra gente. Eu gostei de uma, fechamos nessa, mas ele mostrou várias e cada uma tinha uma diferença, cada uma tinha a sua justificativa do valor que ela custava. Porém, aí eu te falo, o cara foi super bacana com a gente, explicou muito. Agora é você que faz isso, não é você que produziu, não é você que... Como é que você faz essa análise? Porque você falou que tem tecnologia junto e tem humanização. Como é que você fez essa junção aí? Você vai lá, analisa a fabricação, você faz um trabalho on-board lá, como é que funciona isso aí? Olha, como eu literalmente eu nasci em uma indústria em Tambaú, foi lá que eu tive a ideia de fundar o Workplace.
E então, assim, eu conheço bastante desse mercado. Eu consigo ver um produto... Você deve ter... Nossa, eu tenho que falar isso. Você deve ter recebido muito apoio, né? Assim, incentivo, as pessoas falam, vai que vai dar certo, vai dar tudo, você vai arrebentar. Você deve ter ouvido muita palavra de incentivo, né? Não, de jeito nenhum, né? Eu imaginei, por isso que eu falei isso agora. Eu vou até pegar esse gancho que foi assim, ó. Mas nunca por mal, né? Claro, óbvio. Final de 2014... minha família tem uma indústria em Tambaú e eu decidi, assim, eu já tinha trabalhado em outros momentos na indústria, até antes eu gostava de trabalhar até na produção, já trabalhei, já carreguei muito caminhão, já viajei sendo chapa também, um sofrimento enorme descarregar caminhão, mas fiz tudo isso quando eu era mais jovem, pela curiosidade mesmo, pela curiosidade, pela aventura. E quando eu fui trabalhar na indústria no final de 2014, aí já era no escritório, eu já estava trabalhando com inteligência de mercado em Campinas, que é onde eu me formei. E aí, uma das coisas que não tinha na época, assim, Instagram acho que nem estava monetizando ainda, Facebook estava no auge do alcance orgânico. A gente começou a trabalhar ali as redes sociais. Por mais aí, há 9 anos atrás, mas era outro mercado. Quem trabalha com isso sabe que era totalmente diferente, totalmente diferente. Arrisco a dizer que tinha, às vezes, influencer com 10 mil seguidores que tinha mais alcance, mais poder de influência do que seguidor hoje de 1 milhão de seguidores, né? Influencer de 1 milhão de seguidores. Enfim, era outro tempo. E a gente começou a divulgar ali os projetos prontos de clientes que mandavam, que tinham um acervo muito grande já, só que isso não era divulgado, a gente tinha já umas 400 fotos que não era divulgado. Comecei postando as fotos ali, sem pretensão nenhuma. E aí, o cliente ele chegava e queria comprar no Facebook. Faz um orçamento para mim, eu parei que tem 3x4, faz um orçamento. Aí, vai na loja tal e tal, né? Mas não tem revenda aqui, a revenda tá 300 km daqui. Vocês não atendem? Não atendemos. Eu falava, caramba, né? a gente tem que vender online isso, né? Eu conversava com meus tios, com meu primo que trabalhava já há mais tempo lá, conversava com outros industriais, que eu conheço todo mundo desse meio lá. O que vocês acham? Não dá certo. Não dá certo. Nem tenta. Não dá certo. Não, o cliente quer ver. Não. E como é que você vai fazer? Depois o cliente chegou lá, ele não quer. Não dá certo. Aí, voltava com a cabeça baixa. Ficava o cliente querendo comprar. Caramba, tá todo mundo falando que não dá certo, mas o cliente quer comprar. Sabe aquela coisa? Ouça o cliente quer comprar. E tá todo mundo falando que não dá certo. O cliente quer me dar o dinheiro dele e a pessoa fala que não dá certo o negócio. E aí, em maio de 2016, comecei o projeto, trabalhando na indústria ainda, comecei o projeto do Workplace, né, no pós-expediente. Segui todo um... Como é que é? Peraí, você foi chapa. Você... que mais que você fez? Chapa? Cara, eu trabalhei na produção, trabalhei como servente de pedreiro, consertando o forno da indústria. O que mais? Trabalhei no escritório. Na parte administrativa. No marketing, sobretudo. Legal. E acho que foram essas. Peraí, aí você começou do nada, você começou a trabalhar depois do horário comercial? Aí depois do horário comercial. Você sabe que você não pode, né? Não pode. Você estressa, cara. Você morre se você ficar fazendo isso aí, você sabe, né? É verdade, né? Eu acho que o trabalho, depois do trabalho, ele enobrece a pessoa. Desde, assim, com foco, com possibilidade, né? Não vou generalizar, né? Isso serviu para minha realidade e para muitas outras também. Perfeito. Empreendedores eu estudo o empreendedorismo há muito tempo. Empreendedores têm sempre essa característica em comum, né? Trabalhar depois do trabalho, né? Eu falo que enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Inclusive eu encaro muitas vezes cuidar da saúde como parte do trabalho, né? De se manter em alto desempenho, né? Você é a principal máquina, né, que rege o seu negócio, né? Sim, exatamente. Isso é verdade.
E aí, voltando na história do Marketplace, e aí eu segui todo um roteiro que eu já havia estudado em marketing, desde para desenvolver a marca, o nome. Uma das coisas assim no Marketplace que a gente tem até hoje, que eu falo que a gente manda amostra, tá? Mas por meio de fotos, a gente busca despertar a sinestesia no cliente, que é por meio de uma foto em alta resolução, em diversos ângulos, o cliente ter a sensação do toque do produto por meio da foto. E eu, depois do expediente, ainda antes de lançar o Marketplace, ia para minha casa, pegava uma softbox e ficava fazendo fotos dos produtos, né, dos primeiros parceiros, que eram aqueles industriais que não acreditavam, e são parceiros até hoje, não acreditavam assim, falavam, acho que não dá certo e tal, né, não queriam entrar, embarcar na ideia junto, mas são parceiros. Posso falar mais um ponto aqui? Claro. Eu acho que é o seguinte, eu acho que você trabalhava no horário comercial e você produzia depois do horário comercial. E essas pessoas que trabalhavam antes e depois do horário comercial, não é que elas não acreditavam, mas é que assim, elas até tinham intenção, mas assim, cara, eu não tenho tempo para isso porque eu tenho que trabalhar. É essa a grande questão. Enquanto a gente trabalha, a gente não produz, cara. A gente tem que ter esse entendimento, assim. Óbvio que aquela frase sua faz muito sentido, que não é sua, mas você repetiu e eu também repito, meu sócio também repete, que é, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Mas intrínseco a essa palavra trabalho não está a questão de ficar operacional o dia todo, a semana toda, fazendo a mesma coisa. Sim. Semana passada eu tive uma reunião com o Luiz, que não sei se você já conhecia o Luiz, que está operando para a gente aqui agora, Sim. E ele virou para mim e falou uma coisa que, cara, fez eu ficar pensando o final de semana inteiro. Ele virou para mim e falou, Tom, é o seguinte, cara, eu só não vou fazer o seguinte, eu não vou ficar fazendo isso a minha vida toda. Eu falei, poxa vida, que bom! É isso que a gente espera das pessoas que realmente que são visionárias. Pessoas visionárias não fazem a mesma coisa todo dia. Elas fazem, repetem, até aquilo ficar otimizado e ensinam para alguém. Exatamente. Você tá me entendendo? Sim. Esse realmente é o que eu chamo de... Eu falo muito com o Davi. A gente precisa fazer discípulo naquilo que a gente faz. Sim, isso é verdade. Porque tem toda uma questão social. Porque do que vale a nossa vida se a gente não estiver aqui se desenvolvendo como ser humano e também ajudando outras pessoas a se desenvolver. Sim. Não é verdade, cara? Exatamente. E eu levo muito essa filosofia para os colaboradores. E toda vez que a gente vai iniciar um projeto novo, eu faço questão de falar. Eu falo isso o tempo todo lá, o pessoal. Eu falo para eles assim, eles estão cansados de ouvir eu falar isso, mas eu falo toda vez. A gente vai iniciar um projeto novo, eu não estou primariamente preocupado se vai dar certo ou se vai dar errado um projeto. Não tô. De verdade. Porque assim, você nunca entra num projeto primeiro para dar all-in. A não ser que você esteja muito desesperado. Mas você entra num projeto com consistência, com capacidade, pronto, inclusive, para dar errado. Mas eu inicio assim. Mas o principal para mim é o que a pessoa que está iniciando esse projeto, junto comigo ou junto com a equipe, o que ela vai aprender daquilo. Porque isso engrandece a pessoa. Eu não consigo crescer o meu negócio sem crescer as pessoas que estão comigo. Sem capacitar elas, sem dar autonomia para elas, sem dar autoridade para elas. É impossível. Essa uma outra frase que não é minha, mas eu levo para dentro, que é assim, né? Ah, você vai investir no seu colaborador e depois ele vai embora. O duro é você não investir e ele ficar. Boa. Perfeito, cara. Perfeito. E uma outra coisa que eu também trago como filosofia para minha vida, como fundador, que é assim, o fundador, o empreendedor, ele precisa saber a hora de focar, baixar a cabeça e fazer, porque muitas vezes você tem uma dificuldade ali, precisa desamarrar um nó ali que é difícil, que exige foco ali, exige às vezes você fazer a mesma coisa por um tempo, e você tem que saber a hora também de sair da bolha. Sair da bolha e olhar a coisa por outros ângulos. Então, hoje quando eu vejo que eu tô muito com foco excessivo onde eu não deveria estar, ou que eu não tô achando a solução para algum problema,
eu vou visitar um fornecedor, eu saio para almoçar com um parceiro, eu faço uma coisa totalmente diferente. E aí a solução vem. A solução vem. É incrível, sempre, sempre. Então, Concordo com você. Bacana. Concordo com você e pego esse gancho que você falou aí, e é bem louco também, é o seguinte, você percebe a mesmice na empresa, você começa a ver que ela tá assim, só assim. Não tem mais nenhum problema, não tem mais nenhuma ideia, não tem mais nenhum projeto, não tem mais nenhum planejamento, porque assim, eu acho que num negócio, ele tem momentos que eles precisam de uma coisa e tem momentos que eles precisam de outra coisa. Eu vou exemplificar. Aquilo que a gente anseia e busca para um negócio se manter é a recorrência. Isso é de extrema importância. A gente precisa da recorrência. Por que a gente precisa da recorrência? Atualmente, eu falando no mercado hoje, atual, a gente precisa da recorrência. Porque é a recorrência que paga os custos da empresa. Mas não é a partir daí que você tem que ficar preocupando em paralelo. Só depois disso que você vai preocupar em fazer. Agora eu vou ter o melhor serviço, agora eu vou ter os melhores clientes, agora eu vou ter os melhores fornecedores. É uma visão. Você tem que estar sempre trazendo isso para você e para quem está contigo, de que você precisa dos melhores clientes, você precisa alcançar os melhores fornecedores, você precisa buscar os melhores equipamentos dentro de uma visão justa, né? Que é o custo e benefício, que eu falo. Não adianta você ter um RP que custa 20 mil, sendo que sua entrada é 10 mil. Não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Ou você está lavando dinheiro, ou você está se endividando. Enforcando, né? Eu estou só usando um exemplo, né? Mas você pode ter uma frota de carros que faz entrega que te custam 50, 100 mil reais por mês e você só fatura 10 mil. Isso não faz sentido. Aí você tem que terceirizar, você tem que ter ideia, porque são os problemas do dia a dia. E o mercado, ele é muito... A economia, o mercado, tudo isso, não é isso que norteia meu negócio. Exatamente. O que norteia o negócio, qualquer negócio, é a mente no empreendedor. Sim. É a mente no empreendedor. Eu vou te falar uma coisa, eu não acompanho jornal já há alguns anos. E às vezes eu me encontro com pessoas que falam, ainda mais esses dias mesmo. Semana passada o cara virou pra mim e falou assim, ainda mais agora do jeito que as coisas estão. Eu olhei pro cara e falei, eu não vou nem perguntar o que ele tá falando, porque eu não quero saber. Deixa eu continuar focado nas soluções do meu negócio. Porque, não faz sentido eu ficar querendo saber do que esse cara tá falando, porque para ele tá assim. Eu quero saber como é que eu vou resolver. Exatamente. Eu também não acompanho jornais, assim, o que eu acompanho é minimamente, assim, sobre negócios, sobre coisas que vão impactar diretamente o meu negócio. E situações reais também, né? Reais. Notícias que realmente fazem sentido, né? Sim, sim. Existe uma novela, né? Que faz a pessoa, se o cara começa a entrar muito nisso, faz o cara olhar todo dia a notícia nova, né? Que no final das contas não leva a lugar nenhum. É igual ver signo, cara. É igual ver signo. É igual ver signo. É igual quem acredita em signo. É a mesma coisa, cara. E assim, eu percebo que é difícil para quem tá dentro disso sair dessa mentalidade. É aquela coisa assim, eu quero comprar um carro vermelho. Você vai começar a ver só carro vermelho na rua. Perfeito. Quero comprar um Toyota. Você só vai ver Toyota. Sim, sim. E a pessoa que ela foca em problema, foca em coisa ruim, ela não vê outra coisa e você não consegue falar para ela foca na solução. Hora de outra forma, não, mas como? Eu tenho que olhar problema. Como? A pessoa não enxerga o outro lado. Sim. Então, eu no negócio, eu tô sempre focado em solução, sempre focado em resolver, sempre focado em manter e fortalecer as boas relações. Então, os fornecedores que estão com a gente aí há bastante tempo, manter e ficar cada vez mais próximo, mais parceiro, eu entender as dificuldades deles, ele entender a minha dificuldade. Eu posso, às vezes, estar num momento de baixa da venda do produto dele, mas ele sabe que eu tenho lealdade com ele, que a gente é parceiro. E de um novo que está entrando, eu tenho que mostrar para ele quem sou eu, quais são os meus valores. Ele não tem como saber, ele não tem bola de cristal. Não basta que a mulher de César seja honesta, ela tem que parecer honesta também. Então eu tenho que... O meu fornecedor, meu parceiro, meus colaboradores, eu tenho que dar exemplo para eles o tempo todo. O tempo todo. E eu estava falando uma coisa também, que eu acho que a PJ, ela tem vida própria. Ela tem vontade própria.
E o empreendedor tem que saber, né? Entender essa entidade que é a PJ, entender onde que tá as dores delas e tratar dela, né? A gente é só um interlocutor dessa entidade que é a PJ. Eu penso assim. Perfeito, como se fosse um maestro, né? Sim. O Erivelto ele fala muito isso mesmo, né? Que, inclusive, a gente passou por uma transição aqui que foi... Nós montamos um negócio e fizemos toda essa transferência para uma PJ. E realmente é nítido a diferença que acontece, né, Erivelto? Exatamente. Faz total diferença mesmo. Unir, acho que o maior problema da pessoa que pensa é que é um empreendedor, mas não faz a coisa certa, é viver paralelo, né? Fazendo que o dinheiro que era para uma coisa vai para outra, o de outra vai para aquela, né? Sim. Eu converso com outros empreendedores muitas vezes, né? E é uma coisa básica, super básica, que é você ter gestão, você saber o que é da empresa, saber o que é pessoal. Básico, é uma coisa que nem deveria ser discutida, porque assim, é básico do básico, você vai começar um negócio. E aí já me falaram assim, nossa, mas você faz tudo tão certinho. Não é que eu faço tudo certinho, é o básico, é o mínimo, senão nem começa um negócio, é o básico. E a dicotomia do empreendedor, eu vejo que, pegando um gancho que você me falou, né, sobre focar e não focar, sobre isso, que é assim, o empreendedor, ele precisa sonhar. Ele precisa sonhar. O empreendedor é o cara que ele pegou uma coisa que todo mundo falou que era impossível e foi lá e fez possível, né? O que seria de nós se alguém tivesse falado pro Santos Dumont ou o Irmãos Wright que voar era impossível, né? Tudo é impossível até alguém fazer. Sim, é verdade. Mas o empreendedor, ele precisa saber sonhar e precisa saber executar perto. Olhar longe e trabalhar perto. E aquela coisa, né? Parece impossível até ser feito. E depois que é feito, parece simples, não é verdade? sim. Exatamente. É uma ideia, às vezes ela demora anos para ser criada, mas depois você consegue, por exemplo, passar para alguém em 2 minutos, né? Sim, então, exatamente. Realmente. Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. De um lado você tem clientes, do outro lado você tem os fornecedores. No meio está você. Esses fornecedores são em lojas, indústrias ou somente indústrias? Nosso foco são indústrias. Perfeito. Nós trabalhamos somente com indústrias. Perfeito. Porque senão acaba ficando muito intermediário. Sim. E aí o preço fica ruim para o cliente. Né? Então você busca lá dentro da indústria o material que... Então, por exemplo, se eu quisesse comprar hoje, só como exemplo, tá? Vamos supor que eu sou uma empresa, uma Unidas da vida. Eu quero comprar uma frota de carros. Então, eu entraria em contato, não é o teu caso, com a tua empresa, e a tua empresa falaria com as fabricantes de veículo, e aí você intermediaria essa negociação. Seria mais ou menos dessa forma. Isso. Só que assim, fazendo uma analogia, obviamente. Isso. Só que para o cliente... Podemos até abrir um negócio agora aqui. É verdade. Para o cliente, visualmente, ele está comprando numa loja virtual. Ele entra lá, ele vê os produtos, vê o preço, vê as características, vê prazo de entrega. E se tiver dúvida... E geralmente tem dúvida porque é muito específico, ele vai chamar a gente para algum dos canais de comunicação. Sim. Você tem um sistema que faz a gestão disso hoje. Sim. Você tem um e-commerce, um sistema de e-commerce que faz toda essa gestão. Isso, Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso, como é que funciona esse sistema? Porque nós estamos falando de TI aqui, de tecnologia da informação, de desenvolvedores, de analistas. Você precisa estar com essa ferramenta otimizada, hospedada em algum lugar. Tem uma série de profissionais que cuidam dessas operações. Como é que funciona isso hoje? Como é que funciona... A gestão a gente ouviu um pouquinho aqui agora, mas como é que funciona a operação sua, na verdade, disso tudo, assim? Bom, a gente utiliza uma plataforma de e-commerce, que é a Tray. Ok. Nossos serviços, eles estão hospedados no Amazon Web Service. Ok. Plataforma, você conhece aí muito melhor do que eu. Sim. Plataforma altamente escalável, altamente confiável. Legal. E... todos os pedidos, quando eles são feitos, eles caem na plataforma. A gente prefere administrar a parte operacional via plataforma de e-commerce e a parte financeira via ERP. Legal. Muitas vezes a gente já ouviu que a gente deveria organizar tudo via ERP. Mas
para o nosso sistema, como a gente é um marketplace e como a gente também é relativamente pequeno e a gente muitas vezes segue a regra do fornecedor, eu tenho regras diferentes para cada fornecedor, prazos de repasse diferentes para cada fornecedor. Eu tenho a minha importação que fica no estoque próprio. Eu tenho parceiros que são revenda, como se fosse um dropshipping, mas que é compra e venda. Então eu tenho uma série de personalizações que hoje um ERP não dos mais simples não atenderia a gente, e a gente não vê sentido em colocar um ERP ultra mega personalizado, porque não, além de não se pagar, a gente não precisa disso. Esse não é um gargalo da nossa operação hoje. Sim, aí você, a parte, você cuida ali, aí a parte financeira e fiscal contábil fica mais um RP. Isso. E toda a tua parte comercial fica nessa outra ferramenta que você tem aí. Isso. Então você não tem nenhuma parte de desenvolvimento, não tem nada com você. A ferramenta do e-commerce já está pronta e você já terceirizou a ferramenta de e-commerce e a hospedagem dela também. Isso mesmo. Porém, assim, com uma série de personalizações ali para o seu negócio, né? Para o negócio, para operar como um marketplace. Essa empresa de e-commerce que te atende, ela atende outras empresas que fazem o mesmo serviço que você? Se tem, eu desconheço. A gente não tem concorrentes fazendo da mesma maneira como a gente faz hoje. Né? E quando eu falo da mesma maneira, eu incluo tudo, desde gestão, de atendimento, parcerias, background, que faz muita diferença. Né? Esse meu background na construção, e eu sempre, além de ter o background na construção, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, em 2012, com 11 anos, eu tava comprando online. Porque eu ia na locadora, queria ver um filme de desenho, não tinha. Aí eu comprava, nem lembro mais qual era o site, comprava DVD pela internet em 2002. Né? Não lembro qual que é o site, mas pagava no boleto. Vira e mexe aparecia alguma coisa na televisão de golpe online e tal, né? 21 anos atrás. Mas, cara, fazia isso já. Sempre gostei muito mesmo dessa questão de tecnologia, né? Muito. Legal, já aproveita aí e fala para nós a sua formação, então, Fernando, já que nós entramos nisso aí. Cara, sou formado em marketing na PUC, fiz MBA depois aqui na Fundace, que é na USP, tá entre os 10 melhores MBAs do Brasil. Já fiz curso no G4, que é a escola de negócios do Thales Gomes, do Alfredo Soares, do Nardon. Os caras que fundaram aí, um é sócio da Vetex, outro fundou Exitax, Singu, outro Canu e Rap. São gigantes aí. Mas, sobretudo, eu acho que a minha formação principal, ela não está ligada a nenhum curso institucional. Sobre a vida, sobre você estar aberto, aprender, ouvir as pessoas, nunca colocar nenhuma relação em xeque, a não ser relações que às vezes... Mas não tem nenhum caso também de uma relação ruim na vida, mas sempre ouvindo. Então, quando eu fui trabalhar lá na indústria, com os meus tios, com meu pai, obviamente que tiveram choques de geração, obviamente que tiveram discussões, mas além de sermos parceiros até hoje, a relação familiar intacta também. Há um respeito e a separação do que é uma coisa e do que é outra coisa, do que é a família e do que é o negócio, né? Isso é muito importante, né? A maturidade muito grande. Sim. A minha monografia, ela foi sobre gestão familiar e transição tecnológica. Você tá louco. Não aguentei, eu tive que soltar isso. Você tá louco aqui agora. E aí um dos cases muito legais que eu estudei na época era o do Abílio Diniz. Uma frase que ele falava, ele falou, eu aprendi enquanto fazia a monografia e eu levo para a vida, que é assim, o empreendedor da gestão familiar, que ele não separar, que é difícil, separar a família do negócio, ele corre o risco de perder os dois. E
quase sempre essas coisas vão se misturar. A dificuldade é você separar os sentimentos. É isso verdade. aí, cara. Que uma coisa é uma coisa e outra coisa... O separar não é você não deixar o outro a par. Sim, Não, sim. não é isso. O separar é você entender, ó, aqui nós estamos trabalhando. Exatamente. Nós estamos tratando um assunto aqui agora que a gente precisa resolver. Sim. Não é uma questão que você precisa levantar uma bandeira e falar, ó, não mistura os assuntos, não é isso. Tem que ser algo que normalmente você tem que... É uma maturidade, é um desenvolvimento pessoal que você precisa construir ali para que você saiba onde você está, o que você está fazendo. Não é porque você é meu pai que você não pode ser mais firme comigo, né? Exatamente. Pelo contrário, É verdade. vai pegar para você mais ainda. Exatamente. Não, em certos termos ali na questão de negócio, é mais complicado quando a família é toda ali de dentro do que Quantos quando o vínculo negócios... familiar não tá presente, não é verdade? Sim, Porque com às certeza. vezes uma coisa tem que ser dita, ela não é dita, muitas das vezes porque é um pai, porque é uma mãe, sabe? Acho que realmente. É. Isso tem que levar muito a sério mesmo. Tem que ter essa firmeza. Muitas vezes geram mágoas na hora, geram raivas na hora, numa discussão. E muitas vezes elas não ficam na empresa quando você vai para casa dormir. Sim, mas, não é sempre, né, cara? Mas você tem que ser profissional. Sim. Ser profissional. É verdade. Fernando, uma outra coisa, você falou aí dos fornecedores e tudo mais, a gente conversou um pouquinho antes desse EP, na verdade, né? Sobre a sua viagem para a Indonésia. Sim. Foi para se conectar com os fornecedores lá. Conta um pouquinho para a gente como foi. Eu faço questão de conhecer todos os fornecedores, todo o processo de fabricação de todos que a gente trabalha. E aí, em maio desse ano, decidi ir fazer uma viagem para a Indonésia para visitar os fornecedores que já nos atendiam e para conhecer outros também, para formar juízo de valor, conhecer a cultura local, entender se os atributos que eu utilizo para classificar um produto ou um fornecedor como bom, se eles são, inclusive, reais. Então, eu fiz essa viagem no começo de maio. Visitei cerca de 12 fornecedores na Indonésia durante uma semana. Depois, fiquei mais 3 dias em Bali, na ilha do lado. E primeiro fui para a ilha de Java, que é onde ficam os nossos fornecedores. Depois fui para Bali, que é uma ilha para o lado. E fiquei em alguns resorts lá. É muito feio lá, né? Muito feio. Lá não é um lugar para se passear, né? Mas assim, não mais Bali. Mas não foi a passeio, viu? Porque, por mais que eu estava nos resorts lá, o objetivo era 100% trabalho, era conhecer os cases, né? Os produtos aplicados, gravar conteúdo, gerar autoridade. Olha, você está comprando uma empresa aqui no Brasil, mas olha, visitei os fornecedores na Indonésia, visitei os resorts que estão com esse produto já há dezenas de anos lá com esse produto. Eu sei mostrar para o cliente brasileiro por que os nossos produtos importados são os melhores que chegam no Brasil. A gente faz inspeção dos produtos antes deles saírem também para testar a qualidade. Se o produto não passa na inspeção, o fornecedor não recebe por isso. Então, o fornecedor já sabe que ele vai ser testado, então ele manda para a gente também o melhor produto possível. Por que a Indonésia? A pedra lá é por ser um país com muitos vulcões? Por que seria? A gente importa 4 produtos da Indonésia, que é a Ijal, pedra Ijal. Ijal quer dizer verde no idioma deles. Itan, que é uma pedra preta. Itan quer dizer preto. Itan e Ijal são pedras muito conhecidas aqui no Brasil. Nós importamos também seixos, que são pedrinhas que rolaram ao longo de centenas, milhares de anos nos rios. Eles fatiam essas pedras e colocam em mosaicos. O resultado disso na parede é maravilhoso. Uma joia, né? É uma joia. E de altíssimo padrão. Importamos também cubas de pedra esculpida. É aquela pedra que reluz ou não? Que você coloca o LED atrás, ela acende? Não, essa não. Ela é uma pedra bruta mesmo. Parece uma pedra bem bruta mesmo. E é tudo bem pesado, né? Bem pesado, bem pesado. Imagino que não deve ser fácil a questão de frete, não. Né? Sim.
A gente recebeu um container na semana passada, tem mais um chegando na semana que vem. Na semana que vem, não, desculpa, no mês que vem. E esses produtos são produzidos lá, por isso Indonésia, né? E são produtos que já são bem conhecidos no mercado brasileiro. E a gente já tinha um certo sucesso com esses produtos aqui no Brasil, por meio de fornecedores locais que importavam. E a gente começou a crescer tanto de ser assim, de ter 90% da venda do nosso fornecedor local. Sim, sim. E a gente nunca quis ser importador. Mas as portas se fecharam em determinado momento. E a gente falou, olha, ou a gente importa, ou a gente para de vender esse produto. Ou a gente busca outra parceria, mas a gente ia ter que passar por todo um processo novamente de classificar esses produtos, de testar. E não era um produto assim, ó, não vendo nada e posso começar vendendo um pouquinho e testar. Não, tava vendendo já milhões do produto. Então não tinha margem para ou importava ou ia parar de vender. Um produto Sim, que sim. representava já uma grande receita pra gente. Então decidimos importar esse produto. Fernando, falando um pouco do Fernando agora. O Fernando tem sócio na atual empresa, tem outros negócios. Como é que tá a tua vida hoje nesse aspecto aí? Porque como não tem filho, tem tempo para fazer um monte de coisa. Os cachorros, né? Então, 3 dog aí. Olha, fundei o Workplace sozinho, mas em 2021 o Vitor, que é o head comercial nosso lá, depois de ter conseguido um grande desempenho na empresa e muito leal, se tornou um amigo. Ele veio também se tornar sócio. Certo. A gente fez um stock option. Tenho também um advisor, que ele foi meu professor no MBA. E o advisor, ele prepara a gente, estamos preparando para abertura para entrada de investidores no negócio. A gente está nesse procedimento aí há 1 ano mais ou menos, preparando todo o negócio para receber investidores para a gente acelerar ainda mais. Afinal, a gente quer ser o principal portal ecossistema de arquitetura do Brasil. Isso inclui aí uma série de outros sonhos. A gente tá hoje no nicho produto, mas tem uma série de coisas que a gente sonha grande, mas trabalha perto. Ainda sobre isso que você acabou de falar, enquanto você falou do teu negócio, eu comecei até a pensar aqui situações que você poderia conectar também. Não sei, né, se já tem isso no mercado. Eu sei que tem alguma de outras áreas, outros segmentos, mas até inclusive conectar empresas de serviço mesmo, né, a abrir uma nova algo em paralelo, né, não é em paralelo, mas abrir algo também, eu não sei como que a gente pode chamar isso de braço, ou um produto, um produto dentro da plataforma de fornecedores, porque, amigo, obra, você começou aqui falando disso, né? A obra lá do meu prédio, lá da academia, lá falou que ia ser 30 dias. Mas assim, é tanta carga negativa em cima do negócio. Duvido que 30 dias. Cara, já foi, já tá indo para 45 e vai 60, não tem jeito. Repete sua pergunta, A por favor. pergunta, na verdade, é se existe essa intenção, se tem uma visão de ter um serviço, outras intermediações de conexões, no caso de serviço também, né? Sim. Se já é que vocês não têm, vamos dizer assim. Sim, a gente tem um horizonte muito amplo, uma série de coisas mapeadas para crescimento. Só que se eu abraçar o mundo, eu não tenho nada, né? Não, então a gente... A base tem que ser sólida. Exatamente. A gente tem uma série de sonhos, série de projetos já mapeados, mas o nosso foco hoje está 100% na operação marketplace de produtos. Né? Aí depois a gente pode vir a incluir produtos de outros segmentos, elétricos, materiais básicos, né? Uma série de coisas, projetos, serviços, eventos... uma infinidade de coisas. Que bacana. Esses produtos, eles já são todos conhecidos no mercado, né? Até os importados, né? Sim. Existe alguma, por exemplo, possibilidade de vocês abrirem uma escola onde você ensina o profissional a maneira certa dele instalar um produto X ali, para ele também não causar um dano
para o cliente, né? Porque é um investimento que não é barato, é uma coisa que é para ser durável, mas se estragar algo na aplicação ele dá problema, né? Esse ele seria um braço do projeto de serviço de instalação. Mas é uma coisa que ela está no nosso horizonte, mas não está no horizonte próximo. Sim, sim. Que é a educação, vamos dizer assim, sim. né? A gente não pensa em começar, pelo menos nos próximos 10 meses, o serviço de instalação ainda. Porque é um negócio totalmente novo, na verdade. É um negócio que agrega, sim, muita coisa, total sinergia com a gente, mas a gente ainda não explora isso. Até porque, diante de uma visão que vocês têm de negócio, com certeza vocês vão querer aplicar o mesmo processo de análise, de avaliação. E vai ter que ensinar primeiro para depois exigir isso do cara. Sim. Não tem Trabalhar jeito. com pessoas é complicado, né? Sim, e assim, o e-commerce, você manda via transportadora. Agora, a instalação, você tem que começar local, depois expandindo via parceiros e tudo mais. É um processo já bem muito mais offline. Sim, Né? sim, Totalmente sim. É verdade. diferente. Totalmente diferente. É uma exatamente. operação completamente nova, diferente de tudo que a gente já faz hoje. Sim. Verdade. Não pode perder o foco, né? Não Não pode. pode. Exatamente. Mas está no horizonte, sim. Que legal, Na verdade, cara. sim. Que legal. Bacana, Porque as bacana. possibilidades, elas existem, A né, gente cara? conversa sobre isso direto. Sim. É porque você vê a dor do cliente, né? O cliente está lá, não sei, né, como é que funciona, porque vocês amarram, pelo que você passou aqui, não é que é uma questão perfeita, mas vocês amarram, eu sou muito assim com meus negócios também, tá? Então, eu me antevenho muito diante dos problemas, então isso me tornou uma pessoa muito meticulosa, muito processual, que me dá a oportunidade de ser flexível. Né? As pessoas pensam que quando você estabelece padrões e processos, acabou, você não consegue mexer nada. E muito pelo contrário, você tem liberdade de mudar as coisas do jeito que elas estão sendo feitas a qualquer momento. Sim. E para questões personalizadas também. Obviamente que o personalizável ele é mais caro, né? O custo dele aumenta, porque você tem que mudar a operação. Mas, enfim, o importante é que você tenha essa flexibilidade quando precisa. Mas essa questão que você falou, ela é muito importante a gente ter essa visão de que a forma com que eu vejo a minha visão, né? Você falou de um negócio muito louco aí, não distorcendo aqui o que eu estou falando, mas de ética. Para mim, eu falo, cara, tá fazendo faculdade? O mercado ainda exige muito, né? A formação. Por isso que eu te pedi para você falar, porque tem gente que fala que sabe, mas cadê o diploma? O que ele sabe, né? Mas assim, eu falo muito com algumas pessoas, cara, estuda ética. Lá no teu curso tem a disciplina ética, então estuda ética. E depois você pega a ética e aplica em tudo que você for fazer. Porque Sim. tem gente que não tem ética de berço, né, cara? E é algo que, na verdade, a gente já teria. Quando você tem ética, tudo que você for fazer, você vai pensar, cara, tá beneficiando a todos? Então tá tudo certo. Então vamos para cima. Então você tem paz e segue o jogo, né? Sim. Porque se você, só eu tô sendo beneficiado, ou só a outra parte está sendo beneficiada, cara, não dá. Tem que ter um negócio aí que seja bom para todo mundo. Verdade. É a bússola moral. Pronto. Tem que ter quando a vida do empreendedor, ela é muito solitária no sentido do que acontece aqui. Perfeito. Você toma decisões o tempo todo que impacta na vida dos outros, das pessoas que estão com você ali, que impacta na vida dos clientes, que impacta na vida do fornecedor e que impacta no seu patrimônio, naquilo que você construiu. Sim. E o empreendedor, você pode ir trocar ideia com todo mundo antes, mas a decisão é sua. É o seu que está ali sendo posto à prova. E isso é doloroso. Isso é muito doloroso. Pelo menos para mim é muito doloroso. Aquela que tira o sono, causa estresse. Porque muitas vezes você se vê perdido sobre qual caminho tomar. E sempre que desempata para mim é a bússola moral, né? Ver quem eu vou impactar, como eu vou impactar, os riscos daquilo. E falando sobre ética ainda, algo que eu acho que vale a pena a gente falar assim,
às vezes, assim, uma vulnerabilidade... Eu aprendi até a usar essa palavra semana passada. Uma vulnerabilidade minha, né? Eu sou uma pessoa que eu não aceito ser contrariado. Quando você fala isso, a pessoa, nossa, mimizento, né? Um cara que tudo necessidade de aceitação, necessidade de aprovação. É um cara que você não pode falar não com ele, não sei o quê. Não, não é isso. O meu contrariado, que eu não concordo, é o seguinte. Eu tô aqui falando... nós estamos aqui para resolver uma situação. Eu tô falando que é melhor a gente ir por aqui. Você vira para mim e fala que não quer ir, você tá me contrariando. Mas, assim, eu tô aberto a você falar comigo assim, qual o outro melhor caminho? Exatamente. De forma que não fira os meus princípios e os princípios seus e de outra pessoa, quando são 3 partes envolvidas. Sim. Porque, assim, é isso aqui que eu tô falando, que eu não aceito ser contrariado. A partir do momento que você tá falando comigo que você não quer fazer uma coisa para que ela me beneficie somente, cara, não, isso aí já tá me contrariando. Vamos resolver o assunto, mas que seja... eu sou um cara que eu posso morrer agora. Deus não escute eu falando. Mas, assim, as minhas coisas estão em ordem, cara. A vida está em ordem. Quem eu tinha que pedir perdão, eu já pedi perdão. Daquilo que eu tinha que me arrepender, eu já arrependi. Daquilo que eu tive que pagar, tá em dia. Os meus processos estão bem definidos, as coisas estão seguindo. Porque, cara, eu acho que isso é viver uma vida em paz. Sim. É quando você tem clareza de que as suas coisas estão correndo para o lado certo. A partir do momento que você não está conduzindo sua vida da forma... dentro de uma visão ética, cara, você não vive em paz. Sim. Eu não durmo porque eu tô devendo, pra você ter uma ideia, entendeu? Entendeu? Eu não durmo porque, porque os processos que não estão sendo seguros estão causando prejuízo para mim ou para um possível um cliente ou um fornecedor. Sim. Eu ligo para fornecedor e falo com o fornecedor assim, cara, deixa eu falar um negócio que você... Amigo, você precisa faturar o cliente. Eu não posso fazer isso por você, é você que tem que faturar. Tem um fornecedor nosso aí lá na Cefa que eu falo assim, vem cá, seu pai paga a escola dos seus filhos? Não. Paga teu plano de saúde, paga teus custos e tal. Ah, não, mas a casa você não paga aluguel, né? Não, cara, sou eu que cumpro. Eu falei, como que você não faturou o teu cliente ainda? Porque vai estourar isso aí uma hora. E aí é a hora que estoura que a gente sai tomando qualquer decisão e aceita qualquer coisa. E aí é que a gente faz as coisas de qualquer jeito e qualquer coisa a gente está prestando. Sai da visão, do foco que você tem e começa a fazer qualquer coisinha que você tem para fazer só para ter o quê? Dinheiro na conta. É hora que a gente fica frágil, né? Não é verdade? Sim, sim. Exatamente. Ainda sobre o que você falou, assim, das coisas que você não aceita, eu tenho uma reflexão que eu faço sempre comigo, que é assim... você ouve conselhos? Você não ouve conselhos? Depende do que. Muito bom. Eu ouço conselho de quem alcançou aquilo que eu quero, de quem fez aquilo que eu quero fazer. Não dá pra você sair ouvindo conselho de todo mundo, né? E muita gente, às vezes, também vai te dizer uma coisa sobre você ou sobre determinada situação que não é a realidade. Às vezes é a realidade para ela, né? E eu não vou relativizar isso, mas que eu nunca vou ser a esponja também da coisa, né? Não dá pra você ser a esponja. O cara falou, você é burro. Pô, não sou burro, não me serviu. A famosa briga de trânsito, né? Não, a pessoa buzinou... Segue como se nada tivesse acontecido. Por isso que lá no comecinho eu te perguntei se alguém te incentivou. Porque se a gente fosse esperar os outros incentivar a gente pra gente fazer as coisas, amigo, pode esquecer, você não se mexe, você não sai de onde você tá. Só que assim também, você acreditou, você deixou descer pro coração, né? Não, e assim, um exemplo, alguém falou que não dá certo, e você falou que dá certo, agora você tem a obrigação de fazer. É isso aí, irmão. Isso é verdade. Agora você faz também. Exatamente. Exatamente. Não, e muitas das vezes o conselho ele vem de alguém que tá vendo do ângulo da pessoa, né? Sim. Na maioria das vezes não é o total que tá acontecendo ali. Né? Sim. Nem a gente, às vezes, se você tá muito dentro do negócio, você fala, Fernando, nem você tá vendo muitas vezes tudo que tá acontecendo. Né? Exatamente. Sim. E a gente conversa muito, né? Eu converso muito com o Davi. Davi, um consultor falou uma coisa, um assessor falou uma coisa, um fornecedor falou uma coisa pra gente, a gente pegou aquilo, refletiu, mas, cara,
quem tá dentro no dia a dia, no pega pra capar, é eu e você. A Sim, decisão sim. é nossa. É Eu verdade. não vou sair fazendo tudo que me manda fazer, o jeito que é para fazer, ou o jeito que não é para fazer, só porque a pessoa é especialista naquilo. Não, E a peraí. E a decisão é na hora. É assim, ó, com o que você tem na hora. Com a informação que você tem na hora, com os anseios que você tem na hora e tudo mais. Porque muitas vezes a gente toma decisão errada também. Óbvio. Sim, Opa, a verdade. vida é feita disso, pô. E o Passou- aprendizado tá nisso, não é A verdade? vida do empreendedor, né? É, exatamente. Passou 2 meses, tal, você viu que, nossa, eu devia ter feito diferente. Não, Esquece. Você tomou a decisão que você tinha. Nossa, cara, é perfeito o que você falou agora. Meu, eu errei lá mês passado naquela decisão. Cara, agora é diferente. Aí agora é diferente. É como um jogador, é como um camisa 9 ali na intermediária. Cara, toca para aquele cara, toca pro outro ou chuto no gol. Foi decisões como essa que o Ronaldinho foi melhor do mundo várias vezes. Kaká, Ronaldinho, o Gaúcho. Cara, os caras estavam ali na frente. Toca ou chuta pro gol? Mano, aquilo foi criando neles uma confiança dele entender que ele podia chutar pro gol. É obviamente que algumas pessoas se tornam arrogantes e se fecham para ouvir conselhos, orientações e acabam se lascando na vida. Sim. Mas a gente tem que trabalhar isso, amadurecer em ambas as partes. Você foi bem preciso aí, cara, de quem eu escuto conselhos, né? Aquela velha frase aí que corre muito aí, a gente ouve muito aí, eu sou a média das 5 pessoas que eu me relaciono. Não tem, isso é fato, irmão. Isso é fato, verdade, não tem conversa. Isso aí é verdadeiro. Se você tá numa sala e você é o mais inteligente da sala, você tá na sala errada. É verdade. É bom você dar uma corrida aí, dar uma aprofundada, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. É verdade. Mas muito bom aí. Deixa eu te perguntar pra gente ir caminhando pro final aqui, Fernando. Papo muito bom, né, Davi? Muito bom. Muito bom o papo, assim. Cara, Fernando... que história, cara. Sim, cara. Que história. História muito bacana, assim. Obrigado. Quais que são os, assim, a curto, médio e longo prazo aí, assim... O que você sonha? Ah, você não me respondeu a pergunta, cara. Você tem outros negócios? Não tenho. Somente não dá tempo, não somente dá. o Workplace. Não dá tempo. Por enquanto, somente o Workplace. Legal, cara. Beleza. Somente não. Tudo isso. Somente tudo isso. É muito sério. Quais são os anseios aí, as ambições aí do Fernando para curto, médio e longo prazo? O que você pretende fazer, assim, aquilo que você sente que são coisas assim que você quer fazer na vida pessoal, na vida profissional? O que passa pela tua cabeça aí? Olha, primeiro falar da vida pessoal. Na vida pessoal, principalmente cuidar mais da saúde, porque ao longo aí dos quase 7 anos empreendendo, eu abdiquei muitas vezes de cuidar da saúde. Né? Então hoje aí já faz aí, pra vocês terem ideia, eu já fui ultramaratonista de mountain bike. Caramba. 7 anos atrás? Não, mais. Aham. Em 2016 eu corria meia maratona. E aí tô voltando agora a correr umas provinhas e tal, de 5 km, 4, mas tá difícil pra caramba, porque fiquei 5 anos parado, assim, só na cadeira do escritório. Mas não me arrependo também, nenhum segundo, porque são as coisas que... né? Sim. E no âmbito profissional, é continuar crescendo o negócio, continuar estabelecendo relações leais, duradouras, reais com as pessoas que estão comigo e fazer a captação do investimento para a gente começar esse processo de acelerar ainda mais o negócio. Bacana. Muito bom. Valeu, Fernando. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Valeu pessoal. mesmo. É uma honra receber você, viu? É isso. Obrigado. Através da representando a Workplace, né? É uma honra ter esse contato. Imaginar que tudo começou por um acaso, né? Uma vez foi um amigo meu que recomendou e nós fizemos um vídeo que vocês estavam indo para São Paulo representar numa feira, né? Isso, para Expo Revestir. Legal. Foi muito legal. Tem uma pegadinha aqui, Fernando, que a gente costuma fazer com nossos convidados, que é a seguinte, eles fazem isso mesmo. Vixe! Cada um usa a sua palavra, mas a gente pede para que o nosso convidado, se ele quiser, né, não se sinta pressionado, por mais que ele seja obrigado, a deixar uma mensagem, olhando para essa câmera aqui,
uma mensagem para quem empreende na vida, uma mensagem de resiliência, uma mensagem de não desistir, porque para a gente empreender é como uma meia maratona. No 15º km você fala, nossa, já está acabando. Mas 2 quilômetros depois você fala, para que eu vim fazer esse negócio? Mas aí chega no 21, você consegue fazer. Eu tô te falando isso porque eu acabei de fazer uma meia também no Rio de Janeiro também. Oh, legal. E a gente só quem corre pode conversar, entender o que você está vivendo esse ano nesse exato momento, de estar recomeçando, de estar retomando. E é isso aí, cara. Força aí que vai dar tudo certo. Mas deixar essa mensagem, uma mensagem de empreender, Você falou muita coisa legal aqui sobre todos os processos que você passou na vida pessoal para chegar onde você chegou. E é isso que a gente está buscando aqui nos nossos episódios. Sim, mas verdade. passar uma mensagem para ir para o nosso público, para o teu público também que vai estar assistindo esse EP aí, com certeza depois, de o que é empreender na vida. Legal. Pessoal, para você que pensa em empreender e está ensaiando empreender aí há alguns meses ou anos, eu te digo o seguinte, que o melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor é hoje, mas o pior dia é amanhã, porque ele nunca vai chegar. Então começa de onde você está, com o que você tem, sonha grande, mas trabalha pequeno, trabalha perto, e que nunca desista daquilo que você acredita, dos seus sonhos, mas sempre com inteligência. Trabalhe duro e com inteligência. Sempre com humildade, sempre com um bom plano, sempre com gestão, porque não adianta a gente também abraçar o mundo e não dar conta dele depois. E desejo muita sorte. É isso aí. Muito obrigado, Muito bom, cara. Fernando. Valeu mesmo, Fernando. Valeu Agradeço mesmo. mais uma vez. Esse foi o nosso podcast de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, curte nosso vídeo, mande para os seus amigos que querem conhecer um pouco mais de empreendedorismo. Desde aquele que está começando, aquele que fala que quer começar amanhã, ou aquele que já está alguns dias, alguns anos na caminhada. Curta nosso canal, se inscrevam no YouTube também do Doutor Studio para ajudar esse nosso projeto. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço.